Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, terça-feira que vem, dia 11 de julho, vai haver o leilão de fechamento de capital da Energias do Brasil, tá? E com isso, né, a gente resolveu fazer um vídeo aqui para mostrar as opções que nós temos diante do fechamento de capital da Energias do Brasil. Então aqui a gente vai dizer o que é que vai acontecer com a Embri 3, dependendo do que, né, da quantidade de acionistas que concordem ou não com o fechamento de capital. Quais são as nossas opções, já que nós somos acionistas da Energias do Brasil, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode proceder. Atualização do valor aqui, né, que foi corrigido dos R$ 24 para R$ 23,73. E, como vocês sabem, também a gente vai mostrar a Embri 3 na nossa carteira, né, desde quando a gente investe, qual é o nosso preço médio, quanto a gente já recebeu de dividendos e tudo mais. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá? Se inscrevam no canal, curtam aí. A gente está aqui mostrando nossos erros, nossos acertos, toda a nossa trajetória no mundo dos investimentos, para que vocês possam acompanhar tudo dessa forma, beleza? Então, vem comigo que tá legal, galera. Bom, pessoal, então, simplesmente a controladora da Energias do Brasil, a EDP, que é a Energias de Portugal, ela detém mais de 50% do capital da empresa. Hoje a Embri 3 ela tem um free float ali na casa dos 42%. E ela simplesmente resolveu fechar o capital. Ela disse, não quero mais ter ninguém como sócio, eu quero eu mesma ser, né, controladora integral e dona das todas as ações da empresa. Tá? Só que isso não é tão simples. Ela, para conseguir fazer isso, ela tem que fazer uma oferta, ela tem que oferecer um valor para comprar as ações dos outros sócios, dos sócios minoritários, que é o nosso caso. Né? Então, o IPO, né, que é a oferta pública inicial, é quando a empresa vai ser listada na bolsa. Já a OPA é uma oferta pública de aquisição, ou seja, ela vai adquirir essas ações. Então, a EDP, dia 1º de março, ela fez esse comunicado ao mercado. As ações nesse dia fecharam a R$19,63 e ela comunicou ao mercado que estava disposta a pagar, né, fazer uma oferta de R$ 24 por ação. Tá? Sendo que esse valor foi atualizado para R$ 23,73 porque houve um pagamento de dividendos nesse meio tempo aí, na casa dos 27 centavos, 26 e alguma coisa, quase 27 centavos. Bom, então, embora o mercado tenha reagido, né, com as ações subindo perto dos R$ 24 no dia seguinte, essa não foi notícia boa, né? A gente gosta quando há o IPO de uma boa empresa, ou seja, que a gente consegue se tornar sócio de uma boa empresa, e quando ela simplesmente resolve sair, né, a gente não tem mais como continuar sócio. Até tem, a gente vai explicar isso mais pra frente, mas não é interessante. A gente gosta de se tornar sócio de uma empresa, né, que tá ali listada em bolsa. Tá, mas aí você pode se perguntar, tá, mas e aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? E aí eu separei aqui algumas opções que vocês têm, tá? Basicamente são 5 opções. A primeira é não fazer nada, tá? Por que é que não é legal não fazer nada? Porque quando você não faz nada, você não está exercendo o seu direito de aceitar ou de não aceitar a oferta que a controladora está fazendo. Tá? Então, basicamente, quando você não faz nada, você está seguindo, você está dando o seu voto, o seu poder de voto. Mas a gente é minoritário, a gente tem poucas ações, sim, mas tem uma representatividade. Tá? A gente vai explicar isso daqui a pouco, quando a gente falar nas questões dos percentuais. Tá? Então, você simplesmente está dando o seu voto para a controladora. Por quê? Porque quando se faz o cômputo dos votos, as ações de quem se absteve, de quem não fez nada, né? As ações que estão em tesouraria e as ações da controladora, elas não entram no cálculo. Então, basicamente, você está dando o seu voto para a controladora. A segunda opção é aceitar a oferta. Para isso, você tem que comunicar a sua corretora. Entra em contato com a corretora e diz, olha, eu vou aceitar a oferta. E aí, você basicamente vai dizer que vai aceitar ou um preço inferior ou igual ao que foi ofertado, porque ela ofertou ali 24, então ela vai chegar nos 24. Só que esse valor foi atualizado, como eu já falei, na casa dos 23,73. Mas aí você tem que comunicar a sua corretora. Tá, mas até quando? Pessoal, o prazo, como o leilão vai acontecer dia 11, tá? O prazo é até o dia 10 de julho, tá? Que você tem, quer dizer, depende da sua corretora, né? Eu trabalho aqui com a Modal, e a Modal informou que até o dia 10. Então, normalmente as corretoras seguem esse mesmo padrão até o dia 10 de julho. Até segunda-feira você consegue informar se você quer aceitar ou não o valor do leilão. A terceira opção é você não aceitar a oferta e informar a corretora que só vai vender por um preço superior. Se o leilão chegar no preço que você informar, tá?
você vai vender as suas ações. Você pode dizer, eu só vou vender as ações por R$ 28, tá? Mas você tem também que informar a corretora. E se o leilão não chegar nesse valor, nos R$ 28, tá? Você não vai vender e vai ficar com essas ações. A quarta opção é você aceitar o fechamento de capital e você tem que informar também, tá? Então, a segunda, a terceira e a quarta opção aqui, todas essas aqui, você tem que informar a corretora. Na quarta, você tem que informar que vai querer continuar com as ações da companhia, tá? Então, eu quero continuar sócio, só que você vai ser sócio de empresa com capital fechado, se ocorrer realmente tudo certinho, o fechamento de capital. É uma outra opção, tá? A quinta opção, pessoal, é tentar reunir uma assembleia para fazer uma nova avaliação da companhia. Só que isso não é muito viável, por quê? Porque você precisa de pelo menos de 10% das ações que estão no free float. Então, digamos assim, é muito complicado você conseguir reunir a minoria, né, os sócios minoritários, para poder convocar uma nova assembleia, tá? Então, aqui o que é interessante, né? Eu, pelo menos, aí é uma opinião, aqui não é recomendação, eu acho interessante você ou aceitar ou vender suas ações, que é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide aqui para vocês, que é esse daqui. Tá, então aqui tem algumas perguntas, tá, que vocês podem se fazer, né, e o que é interessante. Primeiro, se você como minoritário pode se recusar a vender. Sim, né? É uma dessas opções aqui que eu já mostrei para vocês. Você não aceita ou aceita continuar como sócio no capital fechado. Só que, pessoal, tem um porém, que é exatamente esse asterisco aqui, tá? Se apenas 5% não aceitarem, né, se só sobrarem 5% das ações livres, elas podem ser compradas compulsoriamente pela controladora, tá? Então não é garantido que você vai continuar na empresa. E outra pergunta é, pode impedir completamente a realização do fechamento de capital? Sim, mas aí teria que pelo menos 1/3 dessas ações, né, contarem como não aceitar isso daí. Basicamente você tem o quê? Ou 2/3 aceitam e ela sai completamente, ou pelo menos 1/3, né, aceita, e aí ela sai do segmento novo mercado na B3, o que também não é interessante. Então, qual é o entendimento que a gente tem? Ora, se a empresa não te quer mais como sócio, por que é que você vai insistir em ser sócio dela? Tá? Então, é um dos momentos que a gente vende uma ação. Tá? A estratégia da gente aqui é o buy and hold, ou seja, a gente gosta de ficar com a empresa, se tornar sócio da empresa, passar anos a fio com aquela empresa. Mas se ela resolveu sair da bolsa, né, não quer mais você como sócio, é uma das formas que a gente vê de realmente vender essa empresa. E aí você pode se perguntar, o que é que vai acontecer com as minhas ações? Bom, primeiro você tem que informar a corretora o que é que você quer fazer numa dessas 5 opções que eu já mostrei para vocês, tá? Vender as suas ações, que é isso aqui, né? É o que eu estou fazendo com as minhas, então não é recomendação, mas é só o que eu acho interessante. Então, a gente espera até ver se realmente o fechamento vai acontecer, e pelo que a gente tem acompanhado, ele vai acontecer, tá? Ou então você pode querer continuar sócio da empresa capital fechado, tá? Só que você só consegue isso se mais do que 5% também pensar como você, tá? E aí, pessoal, essas são as opções que nós temos. Eu pretendo vender ainda antes da realização do leilão as ações. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico, para vocês terem uma ideia de como está a cotação da empresa. Aqui, ó, desde quando ela comunicou o fechamento, houve um aumento aí de praticamente 20%, e aqui ela está sendo negociada na casa dos 23,65. Né, o preço que ela vai pagar no leilão, né, em tese, o valor que a controladora ofertou foi já corrigido, foi 23,73. Então, se você aceitar esse valor, ainda demora um tempo até esse pagamento ser creditado na sua conta. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Vende diretamente no mercado, que você já tem ali o seu capital disponível para alocar em outras ações, ou seja lá o que for que você queira fazer, mas você já tem e não precisa ficar esperando esse tempo todo, tá? Para receber o seu dinheiro. Bom, então é isso.
né, a gente aqui vai vender as nossas ações no mercado direto, tá? Não vamos esperar, não vamos fazer nenhuma comunicação corretora e pronto. Essa é a tendência até, pelo menos até o dia 10 de julho, que é o prazo final. Bom, pessoal, e como eu sempre faço no final do vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês, né, a Energias do Brasil na nossa carteira, tá? Bom, nós temos 630 ações de Embry 3 a um preço médio de R$18,94, tá? Tava próximo ali, né, do valor quando houve o anúncio do fechamento de capital, mas o que eu gosto de mostrar para vocês normalmente é o histórico, tá? Então vejam aqui, a gente tem desde dezembro de 2019, a gente tem, então como a gente compra aos poucos, né, a gente vai sempre no mercado fracionário, até porque o poder de investimento da gente é pequeno, então a gente vai comprando sempre aos poucos, só que a gente montou uma posição um pouco maior quando ela estava aqui, ó, no meio de 2021, teve esse salto aqui, a gente estava com prejuízo, e em dezembro de 2021 foi que ela começou a dar um pouco de, tá aqui no positivo, né, que está representado por essa cor lilás aqui, tá? Então deixa eu mostrar para vocês também o histórico de aplicações, tá? Vejam que deixa eu dar um zoom, opa, aqui. Então vejam aqui, ó, eu tô com aplicações, ó, dezembro de 2019, na casa dos 21,10, e aí teve a pandemia, né, bem naquela história da pandemia ali, ela caiu bem as ações, mas a gente também não tinha muito poder de compra, não tinha muito capital para poder, nossa reserva de oportunidade não era tão grande, a gente saiu comprando a preços bem pequenos e se manteve comprando ao longo do tempo, né, na casa dos 15, 16, 17, 18 a gente comprou bastante nessa época, né, continuou comprando, então basicamente, né, como vocês viram lá no gráfico, a gente comprou bastante e aí começou a comprar nessa casa abaixo dos R$20, tá? Então, essa foi a nossa trajetória de compra de MB3 até conseguir um resultado aqui de 630 ações, tá? A um preço médio de R$18,94, o que hoje está uma rentabilidade sobre o último fechamento, que foi 23,63, na casa dos 24,76%, tá? Interessante também dizer, pessoal, que é uma empresa com um ótimo pagamento de dividendos, tá? Aqui esse dividend yield é anualizado, tá? Mas vejam aqui o histórico de pagamento de proventos, tá? A gente tem desde setembro de 2020 até, né, 2023, a gente chegou a receber cerca de R$1.900 com dividendos. E se a gente olhar aqui o gráfico da rentabilidade histórica de Embry 3 comparado com o Ibovespa, olhem só ali em azul, né? Bem maior, deixa eu diminuir o zoom para conseguir ver, bem maior que o Ibov, certo? Bom, pessoal, então é isso, aqui nossa carteira aberta para vocês. Aqui a gente gosta sempre de compartilhar, né, a nossa trajetória, desde quando a gente investe na ação, qual é o nosso racional por trás de cada movimento. Então, se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo, aproveitem para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, comentem o que é que vocês vão fazer, se vocês são acionistas de Embry 3 e o que é que vocês pretendem fazer com as ações de vocês até o dia 10 de julho. É isso, valeu galera, até o próximo vídeo, um grande abraço.